Vamos para mais uma aula do ensino remoto. Então, nesta aula nós vamos trabalhar o conteúdo, os sólidos geométricos. Então, vamos para uma definição, do que são sólidos geométricos, a classificação desses sólidos e também a nomenclatura. Então, vocês podem observar aqui nesse quadro ao lado, nós temos aí uma chave de classificação. Então, inicialmente, o que são sólidos geométricos? Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais, no espaço. Então, esses sólidos geométricos eles são classificados em dois grupos. Nós temos os sólidos considerados poliedros e os não poliedros, que também a gente chama de sólidos de revolução. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que são os poliedros e os não poliedros. Primeiro, vamos entender o significado dessa palavra, poliedro. O que significa poliedro? Então, se nós craquearmos essa palavra, poli significa vários. Edro significa base de apoio. Por exemplo, se eu pego esse sólido, se eu coloco aquele sobre a mesa, ele vai ter várias edras, ou seja, várias bases de apoio. Então, os não poliedrons, eles vão encontrar, ou seja, vai aparecer nele algumas faces que não são edras, que não são bases de apoio. Então eu vou aqui mostrar para vocês, fazer a separação do que são poliedros e não poliedros. Então, esses sólidos, no caso aqui, esse sólido ele é um poliedro, esse outro sólido também é um poliedro, esse aqui também é um poliedro, porque tem várias bases de apoio, poliedro também, aí, poliedros, nós temos aqui exemplos de poliedros, e aqui também poliedro, aqui mais outro poliedro, aqui nós já temos, no caso da esfera, a esfera você veja que ela não tem base de apoio, se eu colocar essa esfera sobre essa superfície ela vai rolar, então é um sólido de revolução, um corpo que rola. Do mesmo jeito, você observa aqui, o cone. O cone, se eu colocar o cone aqui sobre a mesa nessa posição, ele vai rolar sobre a mesa. Então, ele é um não poliedro. E aqui também nós temos o cilindro, que também é um não poliedro. Aqui é uma variação do cilindro, que seria o cilindro inclinado. Aqui eu tenho um tronco de um cone, que também entra no grupo dos não poliedros. E esses que estão aqui à minha esquerda, eles são o conjunto que corresponde a poliedros. Então ficamos aí, poliedros apresentam várias edras, várias bases de apoio. Não poliedros, eles não têm assim, todas as suas faces, elas são edras, Nós vamos ter faces que são superfícies curvas. Agora, pessoal, nós vamos fazer a classificação colocando aí os poliedros regulares e os poliedros irregulares. Já que nós temos aqui o grupo de poliedros, nós vamos agora distinguir o que são poliedros regulares e irregulares. Primeiro, o que é um poliedro regular? Um poliedro regular, pessoal, quando todas as suas faces, elas constituem o mesmo polígono. Se você observar aqui, o hexaedro, esse aqui, que é o dado tem essa forma, Então, ele tem 6 quadrados. Então, todas as faces aqui são iguais, Então, aqui a gente diz que ele é um poliedro regular. Esse é um poliedro regular. Esse aqui também, é um poliedro regular, Nós vamos ver já o nome de cada um. Aqui também é um poliedro regular, tá? Todas as faces são iguais. Aqui também nós temos um poliedro regular, todas as faces são iguais. E aqui nós temos mais outro poliedro regular, tá? Agora aqui, são os poliedros não regulares ou irregulares. No caso aqui essa pirâmide, a base aqui é um triângulo, as laterais também são triângulos, mas esses triângulos eles não são o mesmo. Então aqui eu tenho um poliedro irregular, aqui também, é um poliedro irregular. Aqui também um poliedro irregular, poliedro irregular, poliedro irregular e aqui também um poliedro irregular. Agora, dentro do conjunto de poliedros regulares, nós temos uma classificação, tá?
Esse poliedro, ele tem 4 triângulos, tá? Ó, todos iguaizinhos. É uma pirâmide, mas ela recebe um nome especial. Tetraedro. Tetraedro. Tetra, 4. Edro, bases de apoio, bases de assento, tá? Esse aqui é o hexaedro. Ele tem 6 faces, todas, né, iguaizinhas. Hexaedro. Aí nós temos aqui, ó, 8 faces triangulares. Então nós temos aqui o octaedro. Octaedro. Aqui, gente, nós temos 12 faces, todas pentagonais. Então é o dodecaedro, tá? E aqui o quinto sólido, né, regular, é o icosaedro, né? Icosaedro. Esses sólidos que têm esse formato, né, que a gente chama de sólidos ou poliedros regulares, são conhecidos como poliedros de Platão. Então, o nosso grande matemático Platão, ele deu um realce muito grande a esses sólidos, associando a coisas da natureza, né, como o fogo, a água, a terra. Então, são os famosos sólidos de Platão, que em outro momento nós iremos falar mais sobre eles. Agora eu vou mostrar os sólidos geométricos que são considerados poliedros irregulares. Aí os poliedros irregulares, gente, eles estão divididos em 2 grupos. Nós temos os prismas e pirâmides. O que é que vai distinguir um prisma de uma pirâmide? Então, primeiro, vamos olhar aqui para esse sólido. Esse sólido, ele é um prisma. Como é que eu defino o prisma? O prisma, gente, ele vai ter as faces laterais, vão constituir paralelogramos. No caso aqui nós temos um retângulo, né? Então o prisma tem as faces laterais paralelogramos, diferente das pirâmides. As pirâmides, elas têm as faces laterais, são triangulares. E com isso, a gente agora fica bem legal de dar o nome a esses sólidos. Essa pirâmide, se vocês observarem, a base dela é um hexágono, um polígono de 6 lados. Então, quando eu vou dar o nome a essa pirâmide, eu chamo de pirâmide hexagonal, tá? Pirâmide hexagonal. Do mesmo jeito, eu vou colocar essa aqui, né, ó. Essa pirâmide, ela tem a base que é quadrangular, né? E observem, gente, um detalhe, as pirâmides elas vão ter só uma base, né? Diferentemente dos prismas. Os prismas vocês vão ter 2 bases. Essa pirâmide, ela tem uma base quadrangular, então o nome dela vai ser pirâmide quadrangular. Já aqui nós temos um prisma, ó, a lateral dele, as faces são paralelogramos. Ele tem 2 bases quadradas, ó. Então ele vai ser chamado de prisma quadrangular. Se você tiver esse prisma nessa posição, a gente chama-o de paralelepípedo ou bloco retangular, pode também ser chamado com essa forma, tá? Agora, esse prisma, ó, ele vai ter 2 bases que são hexágonos. Então eu vou chamar esse prisma de prisma hexagonal, porque ele tem aqui 6 lados, né? Os lados aqui da base são em número de 6. Aqui nós temos já uma pirâmide triangular. Pirâmide triangular. Então nós vimos aí a classificação mostrando, né, a divisão lá que vocês podem ver no quadro dos poliedros regulares e os irregulares. Os irregulares nós vimos que são os prismas e as pirâmides. Agora eu vou acrescentar mais algo aqui para mostrar para vocês com relação à questão de faces, vértices e arestas, tá? Então eu vou utilizar aqui esse material aqui, né, que é usado uns canudozinhos de lápis para vocês terem a noção do que vem ser vértice, face e aresta. Esse sólido que eu estou aqui, ó, na mão direita, é o mesmo aqui, só que aqui a gente tem um esqueleto desse sólido, né? É o tetraedro. Se eu for olhar para o tetraedro, gente,
As faces dele, você vai observar aqui, ó. As faces dele são 4 triângulos equiláteros, tá? As faces, 4 triângulos equiláteros. Então a gente vai ver aqui, ó, quantas faces tem esse sólido? 1, 2, 3, 4. São 4 faces, tá? A gente percebe, pessoal, aqui, ó, que essa face, tá? Ó, essa face, ela se encontra com essa outra face aqui, ó, justamente nesse local, ó. Então, suponhamos, imaginemos uma reta aqui, unindo essas duas faces. Então, isso aqui a gente chama de aresta, que nós podemos visualizar melhor aqui, tá? Ó, nós podemos visualizar melhor aqui. Eu tenho essa face e essa outra face, então elas estão, tipo assim, amarradas aqui, ó, tá? Elas têm essa reta que a gente imagina aqui, né? Esses dois polígonos, no caso, eu tenho esse triângulo, esse outro triângulo, eles estão aqui unidos, né? Através dessa aresta. Então aqui, ó, eu tenho, ó, isso aqui é uma aresta, ó, outra aresta e mais 3 arestas aqui, tá? Agora percebam uma coisa, essas arestas, ó, essa aresta, essa outra aresta e essa outra aresta, elas vão se encontrar aqui onde está esse detalhezinho preto. O encontro dessas 3 arestas vai me dar o que eu chamo de vértice do polígono. Então esse tetraedro ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4 vértices. Então quando a gente pega um sólido assim, nesse formato, os vértices vão ser esses pontos aqui, ó, esses cantos aqui, ó, 1, 2, 3 e 4 aqui, ok? Se eu for pegar, vou dar só mais um exemplo, vamos pegar aqui essa pirâmide. Se eu perguntasse quantas faces, quantos vértices e quantas arestas tem essa pirâmide, a pirâmide quadrangular? Primeiro eu olho logo para a base. A base é um polígono que é um quadrado, né? Então aqui eu tenho uma face. Perceba, gente, se aqui tem 4 lados, vão subir 4 triângulos. Então eu vou ter, ó, uma face mais 4, 5 faces. 5 faces. Agora vamos ver os vértices. Ó, aqui é um vértice, aqui outro, 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 outro. Então na pirâmide nós vamos ter 5 vértices. E aí eu chamo a atenção, sempre numa pirâmide, o número de vértices vai ser igual ao número de faces. Fiquem ligados nisso. Agora as arestas. Arestas vocês vão ter, ó, uma aqui, ó, 2, aí 3, 4, só aqui, 4 na lateral e mais 4 aqui embaixo, ó, 4. Então nós vamos ter 8 arestas nessa pirâmide quadrangular, ok? Então, a gente encerra essa classificação aqui e agora a gente vai ver um próximo vídeo onde eu vou tratar exclusivamente dos sólidos de revolução, que são, no caso, o cone, o cilindro e a esfera. Então eu vou gravar um vídeo específico sobre esses 3 sólidos: cone, cilindro e esfera.